Olá, boa noite. Está começando mais uma edição do CG Notícias, o seu web jornal diário que você acompanha sempre, ao vivo, no www.capingrossotv.com. No programa de hoje, as seguintes manchetes: professores e garis voltam às ruas fortalecendo a greve. Vero Matos, secretário de Finanças da Gestão Municipal de Capim Grosso, falando sobre plano de cargos e salários e outros assuntos. Pronto, falei, quinta-feira é dia de Gevaldo Rosa tratando de coisa séria, porém de forma irreverente. Matéria de Cione Santos, trazendo a situação do rio Itapicuru-Mirim em Pedras Altas, hoje um rio morto. E o ex-jogador de futebol e diretor da Sudesb, Bobô, veio a Capim Grosso e anunciou uma quadra poliesportiva para o bairro Novo Oeste. Essas e outras notícias de volta em 30 segundos no seu CG Notícias. Edifício Maria Inácio, o endereço certo para sua sala, escritório ou empreendimento comercial. Edifício com garagem, 3 andares com banheiro, todas as salas com ar-condicionado, super centralizado, na Avenida ACM, no coração de Capim Grosso. Venha conhecer o Edifício Maria Inácio, o endereço certo para o seu escritório, sala ou empreendimento comercial. Alugue pelo 7591218894. Edifício Maria Inácio. Os professores da Rede Municipal de Ensino e empregados do setor de limpeza da cidade foram às ruas na manhã de hoje protestando a favor das mudanças que estão sendo cobradas para os dois setores. Os profissionais de educação, representados pela APLB, estão em greve desde a segunda-feira, dia 11 de novembro, quando a administração municipal, sem avisar, segundo a APLB, efetuou cortes nos salários da categoria. Uma reunião para a tentativa de um acordo teria sido marcada para amanhã desta quinta-feira, mas foi cancelada, o que fez os professores irem às ruas mais uma vez. Já os profissionais da limpeza, representados pelo SINSP, entraram em greve na manhã desta quarta-feira, dia 20, cobrando equipamentos de proteção individual, os EPIs, regularização de pendências no texto de férias, insalubridade, periculosidade, defasagem do salário, plano de cargos e salários, dentre outras situações. As duas paralisações serão mantidas até que o Poder Executivo atenda às reivindicações, é o que dizem as duas categorias. No Estúdio B, o repórter Cione Santos conversa com Vero Matos, secretário de Finanças, que também traz a versão da gestão municipal sobre essas questões aí que têm tomado os noticiários da cidade nas últimas semanas. No Estúdio B, Cione Santos, boa noite. Vero Matos, boa noite, bem-vindo a Capim Grosso TV. Boa noite, Jean, boa noite ao caro telespectador da Capim Grosso TV. É verdade, eu me encontro com o Vero Matos, ele que é secretário de Finanças do nosso município. Vero, para início de conversa, o que na verdade é cargo de planos e salários? Boa noite e bem-vindo ao CG Notícias. Boa noite, Cione, boa noite, Jean. Cargos e salário é um estatuto criado para normatizar as condições de trabalho e salário, rendimentos de uma certa categoria. Tanto faz na iniciativa privada quanto no setor público, certo? O cargo de salário ele não é só usado dentro da gestão pública. Pelo contrário, ele é muito usado dentro da gestão privada, né? E a gestão pública, nos últimos anos, tem trazido esses planos de cargo e salário, né, copiado da gestão privada, só que em condições diferentes, em razão da própria legislação, que é diferenciada, né? A iniciativa privada ela tem um poder que a gestão pública não tem. Ela tem o poder do desligamento quando há um excesso, ela tem um poder do desligamento quando há uma crise, ela tem o poder do desligamento quando os recursos não são suficientes. A iniciativa privada ela não tem, ela é necessária, ela é obrigada a manter o quadro de pessoal, qualquer que seja a situação, qualquer que seja a crise universal, a crise nacional, a crise estadual e a crise municipal. Em Capim Grosso existe já um plano de cargos e salários. A prefeitura contesta. O porquê que a prefeitura contesta tanto esse plano, Vero? É bom dizer que não é essa gestão que está contestando, certo? Esse plano de cargo e salário, ele já nasceu morto, né? Se nós pegarmos a internet,
aqui no município, e a gente buscar desde 2008, a gente tem sempre problemas discutidos nesse plano de cargos e salários. Se a gente pegar a história, a cada 2 anos há uma discussão e uma greve em razão desse plano de cargos e salários. Certo? Isso quer dizer que há algo de errado. Não se está dizendo que os professores estão errados, não está dizendo que a categoria está errada, não está dizendo que as gestões estavam erradas. Talvez não, a gente tem certeza que a maneira como esse plano foi construído, de forma aleatória, desordenada, certo? Surgiu esse problema e que hoje é um impasse, porque quando fizeram, esqueceram de uma coisa chamada de responsabilidade fiscal. O gestor hoje ele tem que ter uma responsabilidade fiscal. E quando esse plano ele foi construído, certo? A forma quando ele foi construído, não se preocuparam com o futuro da categoria, certo? Talvez o imediatismo daquele momento de criar o plano gerou esse conflito hoje. E o que acontece? Os gestores, que por todos eles, independente da gestão, independente do partido, eles tiveram essa discussão com os professores. E isso foi levando com a barriga, foi construindo outras situações, né? Eu não chamo de privilégio porque, por exemplo, salário de professor, a gente sabe que nunca é o suficiente para a categoria, e isso eu falo também na condição de professor, certo? Porque se você analisar um professor graduado ganhar 1.700 para trabalhar 40 horas, a gente sabe que não é um salário para quem está disponível, tem uma graduação o tempo todo, considerado com outras profissões. Imagine a questão do professor. Porém, tem uma coisa que é chamado a condições de pagar, que o nosso município não tem e vários outros municípios do Brasil também não têm. Então, a questão desse plano de cargo e salário, que tanto se discute há vários, 2008, 2009, de 2008 para cá, desde a sua construção, todo mundo diz é inviável. É inviável, é inviável, é inviável, mas ninguém se prontificou a dizer está na hora da gente provar que é inviável, por quê e como resolver. Por quê e como resolver? Você vai fazer no próximo bloco. Volta aqui lá com você, JC. Ok, senhor Santos. Na volta dos nossos comerciais, você vai conferir a situação do rio Itapicuru-Mirim em Pedras Altas. Nós já trouxemos aqui imagens do protesto das comunidades ribeirinhas, que já ocorreu lá no distrito de Pedras Altas, mas pela primeira vez as imagens em vídeo da situação que se encontra o rio Itapicuru-Mirim. Na volta a gente confere. Doce Mel, o supermercado mais completo. Somente no Doce Mel você encontra a maior variedade de produtos com os melhores preços da cidade. O Doce Mel tem delicatessen, frigorífico, frutas e verduras, Bradesco Expresso e lanchonete, com a maior variedade de produtos para você. Aos sábados, o Doce Mel abre às 8 da manhã e fecha ao meio-dia, para reabrir das 16 até às 20 horas com a melhor feira de frutas e verduras, com promoções imperdíveis para você economizar. Doce Mel, o mais completo. Aprender a andar. Aprender a comer. Aprender a falar. Não deixe um acidente obrigar você a reaprender. Seja você a mudança no trânsito. O repórter Cione Santos foi até o distrito de Pedras Altas e trouxe imagens e também para você conferir a realidade de como se encontra o rio Itapicuru-Mirim depois do fechamento das comportas em virtude da seca que assola a região. Cione Santos. Você que acompanha capingrossotv.com, a nossa equipe de reportagem marcou presença no rio Itapicuru-Mirim, aqui nas mediações do distrito de Pedras Altas, onde viemos conferir a triste situação deste rio. Rio este que é de muita importância para todos os ribeirinhos e que, infelizmente, você pode observar nas imagens a situação que o rio se encontra. Eu estou em uma das partes onde era usada por banhista, mas, infelizmente, hoje nem porco pode utilizar desta localidade. O rio está praticamente seco, a gente pode observar apenas algumas poças de água em locais onde era mais fundo e, infelizmente, um local onde era usada por banhistas, onde pessoas
usava para se divertir, vinha de toda a região tomar seu banho, divertir com amigos, se encontra nesta triste situação. A gente gostaria de chamar a atenção das autoridades, da SERB, do governo do estado, para rever essa situação. É uma situação até de crime ambiental. Você pode perceber que o rio está praticamente morto, você não vê mais água, com exceção de pequenas bacias dos lugares mais fundos. Você pode observar também essa barreira aqui, onde se via para segurar a água para os banhistas, e infelizmente, neste exato local onde eu estou agora, banhista usava para usufruir, tomar banho, brincar e se divertir. E agora, o que a gente pode perceber é a sequidão e até a areia que tinha nesta localidade, aparentemente, como você pode observar nas imagens, está sendo levada pelas pessoas. Sem contar que o lixo toma conta da região do Beira-Rio. Situação muito complicada e, mais uma vez, a gente solicita das pessoas do Poder Executivo Estadual, da própria SERB, que possa tomar uma providência. Ou será se vai esperar uma providência divina? Ou as pessoas, os ribeirinhos que moram aqui, vão ter que esperar tão somente para a justiça divina? Com a palavra, quem realmente tem o poder de resolver toda essa situação? Cione Santos, para o CG Notícias. E o que mais dá para se confiar é na providência divina. Vamos voltar ao Estúdio B, onde o repórter Cione Santos continua a conversa com o Velo Matos, do setor de finanças. Ele é secretário de finanças do município de Capim Grosso. Dando continuidade ao bate-papo aqui com o Velo Matos, ele que é secretário de finanças do município de Capim Grosso. Velo, como resolver toda essa problemática do plano de cargos e salários do nosso município? Olha, eu vou te responder dentro daquela questão. Por que tem que resolver? Porque não pode ficar uma crise histórica num setor tão importante para o município, que é a questão da educação. Certo? Não há de como a gente entender que nós estamos ainda no município com uma educação pública de qualidade. Certo? Eu digo sempre, para você ter uma educação pública de qualidade, você tem que ter o aluno, certo? O investimento e o professor. O investimento é a sala de aula, o professor e o aluno. Se você não tem as três coisas, você não tem a aula. Certo? E nós estamos hoje aqui numa situação de crise com relação a não ter o professor na sala de aula. Certo? Então, é uma coisa que a gente não tem nesse período de educação. Porém, a gente entender que essa crise do professor, que já dura vários anos, vai continuar, a gente não pode aceitar, de forma nenhuma. Aí não é nem a questão de você ser secretário, não é a questão de você estar no meio público, é a questão de que a cidade precisa evoluir com relação à nossa educação. Ela é de péssima qualidade, nós sabemos disso, basta aí o nível do IDEB, que nós estamos abaixo de algumas cidades, e precisa construir uma fórmula de melhorar essas questões todas, certo? Não vejo a questão salarial como uma maneira de melhorar o índice, certo? Porque nós somos numa origem de que estudar, nós precisamos até de quadro, né? Um giz, professor e aluno, certo? Lógico que os recursos financeiros são importantíssimos, né? Mas eu não vejo só esses pré-requisitos como melhoria. A principal alegação da categoria é de que houve corte no salário ou nos seus direitos. A administração, o Vero como secretário de Finanças, confirma essa história da categoria? Não houve corte de salário, certo? O que é que acontece? Por lei é muito difícil você explicar o que é salário e o que é vencimento, certo? Salário é aquele valor que você é contratado. Esse é o conceito em contabilidade, em filosofia, em história, em qualquer situação. O salário é aquilo que é certo hoje com você para você ganhar, certo? Hora extra não é salário, é rendimento. Avanço horizontal não é salário, é rendimento.
qualquer uma outra situação que forma o vencimento não é salário, certo? Então, até para a gente registrar contabilmente, quando a gente vai fazer a contabilidade de uma folha de pagamento, a gente registra o valor do salário, depois a gente registra os valores do rendimento. Então, o que é que acontece? Não mexeu-se no salário e não se mexeu no quinquênio, certo? O que aconteceu é que também não houve um corte, houve uma postergação do pagamento. Como nós tínhamos acertado no mês anterior, nós pagamos, né, por subcategoria, certo? Nós pagamos o suplementar, depois pagamos os graduados, depois pagamos os pós-graduados e depois pagamos os diretores, que ficaram por último, porque nessa necessidade, nesse critério de pagamento, a gente entendia que os suplementares são a turma que ganhava menos e que não poderia ficar sem receber. E, por último, deveria receber os diretores, porque são cargos de confiança, né? Qual o problema? Nós temos uma limitação financeira do mês. No dia 11 de dezembro, quem esteve na Câmara de Vereadores, 11 de dezembro do ano passado, quem esteve na Câmara de Vereadores e prestou atenção aos números que eu apresentei, sabe que eles são iguais hoje. Eu disse naquela época, só que foi levado por uma questão muito política, não se prestou atenção, porque quando disseram assim, o plano de cargo e salário não é viável, não precisava ficar naquele discurso dizendo que não era viável, não era viável, não era viável. A gente tinha que saber por que não era viável e onde era que estava o problema de não ser viável. Certo? E o que aconteceu? Eu passei 3 meses debruçado em toda a folha de pagamento, montei toda ela e projetei tudo aquilo que está pedido lá na Secretaria de Educação, tudo que tinha que acontecer em 2013, 2014, 2015 e 2016, e fiz a projeção de o que ocorreria com o sistema educacional, com o plano de cargo e salário, com aquelas exigências. Certo? E a gente disse o seguinte: eu mostrei que nós não tínhamos, em termos percentuais, como fechar a folha do ano de 2013. A folha de 2013 ia dar em 120%, está lá os números até hoje, 120% daquilo que ia se receber. Certo? E deu. Agora nós temos um outro problema. Ou a gente aprova esse plano novo a partir do dia 1º de janeiro, e eu afirmo aqui agora, em julho a gente não tem dinheiro para pagar salário de professores. Por quê? Primeiro, a queda de aluno no município é muito grande. E outra coisa, sem 2 alternativas, a gente não pode só alegar que a queda dos alunos é uma questão de transferência dos alunos da rede pública para a rede particular. Não, as pessoas deixaram de ter filhos. O crescimento vegetativo de Capim Grosso ele é muito pequeno. Certo? O que é o crescimento vegetativo? É aquele crescimento em razão dos nascimentos de crianças. E isso é um sistema no mundo todo. As pessoas não têm mais 8 filhos, não têm mais 7, não têm mais 6. A gente sabe que daqui a 5, 6 anos, os casais vão querer no máximo um filho, e de bom tamanho. Certo? Então, o que é que acontece? Vai faltar aluno. Certo? Faltando aluno, falta recursos. E essa queda, nesses últimos 10 anos, de queda de aluno, que nós chegamos a ter 7 mil e poucos alunos na rede, e hoje tem 4.700, certo? Isso quer dizer o quê? Que cada dia mais nós vamos ter menos recurso, e cada dia mais nós vamos ter uma crescente despesa do plano de cargos e salários. Por quê? As pessoas vão evoluindo, vão estudando, vão tendo a necessidade de crescimento econômico, vão tendo a necessidade de buscar seus objetivos, né? Então existe uma disparidade. Menos aluno, mais professores, com mais recursos financeiros, mais necessidade de recursos financeiros para aguentar essa rede. Daqui a pouquinho a gente volta para dar uma pincelada sobre a questão da paralisação das 2 categorias, tanto do pessoal da limpeza quanto do pessoal da educação. Volto a estudar com você, JC. Ok. Ok, senhor Santos, e olha só, a Prefeitura Municipal de Capim Grosso, em parceria com a SUDESP, a Superintendência de Desportos do Estado da Bahia, representada por seu diretor-geral, Raimundo Donato Tavares Francisco, campeão brasileiro pelo Esporte Clube Bahia, conseguiu um convênio para a construção de uma quadra poliesportiva no bairro Novo Horizonte. E na tarde dessa quinta-feira, dia 21, hoje à tarde, o Bobô esteve presente no gabinete do prefeito Sivaldo Rios. Segundo ele, a construção
construção da quadra terá investimento aproximado de R$ 400 mil e uma contrapartida do poder público em 10%. O Robô reforçou a importância de se apoiar o esporte na luta contra a violência e as drogas. Está se investindo com segurança na juventude, foi o que ele disse para finalizar. Na volta, nós vamos conferir o Pronto Falei Esquadrão da Moda. Eu lhe digo já o que significa isso. Edifício Maria Inácio, o endereço certo para sua sala, escritório ou empreendimento comercial. Edifício com garagem, 3 andares com banheiro, todas as salas com ar-condicionado, super centralizado, na Avenida ACM, no coração de Capim Grosso. Venha conhecer o Edifício Maria Inácio, o endereço certo para o seu escritório, sala ou empreendimento comercial. Alugue pelo 7591218894. Edifício Maria Inácio. Aprender a andar. Aprender a comer. Aprender a falar. Não deixe um acidente obrigar você a reaprender. Seja você a mudança no trânsito. E como eu disse Oi? agora há pouco, Pronto Falei Esquadrão da Moda. Gevaldo Te ligo Rosa daqui a pouco. questiona Só um minuto. o modo de se vestir do nosso técnico e repórter Adelson Oliveira. Vamos conferir. Pronto Falei. Pronto, falei de hoje de maneira toda especial. Vamos conversar com ele que é estilista, modelo, Adelson Oliveira. Adelson, como é que você se sente assim, tá andando na rua, o pessoal tá lhe chamando de apertadinho, Adelson? Me sinto super bem. A única coisa que eu não me sinto bem, Geraldo, é você estar pegando nas minhas pernas e alisando. Aí. Um pouco assim, meio constrangedoso, mas... O mês de novembro é o mês azul. E aí eu passando assim no urologista, no exame de próstata. Você teria coragem de fazer? Assim, você já fez o exame, Adelson? O cara começa falando de estilista, já vai para o urologista. Fora uma coisa, indivíduo. Voltando ao caso da questão assim do seu modo de se vestir, Adelson. Mesmo você comprou esse cinto, tem pra macho? Para macho... Tem. E para homem também. Inclusive eu estou usando. E quem é que escolhe, Adelson, o seu figurino, a sua roupa? Porque a gente vê assim, você tudo apertadinho, todo ligadinho, a roupa toda passadinha. Geraldo Rosa, em primeiro lugar, a aparência hoje é tudo. Eu mesmo me produzo, não com maquiagem, como você que forçou aí esse seu pescoço. E seu cabelo original, né? Interessante. Esse aqui não tem chapinha, certo? Natural. Tanto meu figurino quanto minha forma de me vestir, sou mesmo. Me sinto super bem assim. É porque ele disfarçou. Você viu que ele tá arrumando a camisa. Você está assim com um sapato marrom, camisa cor de vinho, branca. Não entendi, Adelson. Não tá... Não tá combinando? Não, você não coisa com coisa. O sapato combina com o cinto, que tem tons marrons. A meia branca combina com os detalhes da camisa. Então tudo aqui tá combinando. E o roxo com o preto dá um tom assim diferenciado. Sendo assim, eu vou só dizer uma coisa. Pronto, falei. Pois é, o Gevaldo Rosa, quando quer perguntar, quando quer afirmar, quando quer questionar, ele manda e depois termina assim. Pronto, falei. Estúdio B, Cione Santos conversando com Vero Marques, secretário de Finanças do município de Capim Grosso. Então, esse aqui é um bate-papo com o Vero. Vero, tem duas situações que eu gostaria que você fizesse um breve relato. Primeiro é a questão do cortes de algumas categorias que será cortado agora, salvo engano, no mês de dezembro. E a outra questão é como a prefeitura vai administrar essa paralisação
das categorias da educação e da limpeza? Olha, com relação à educação, a gente já sabia que ia faltar recursos, né? Nós estamos, desde agosto, que a gente tem usado os rendimentos, as receitas do mês anterior, para pagar o salário do mês seguinte. Isso ocorreu em outubro, setembro, né? Agosto também, e não seria diferente em novembro. Porém, a receita do Fundeb do município, que está prevista, é 11 milhões e 700 mil reais para pagar 12 meses de salário, um mês de 13º e um terço de férias. Certo? Essa é a realidade. Para uma folha de pagamento de 800 mil reais por mês, mais a Previdência Social, que não pode deixar de ser paga. Certo? Por que não pode deixar de ser paga? Primeiro, foi feito um acordo com relação à Previdência Social da dívida que existia até agora. Também existia a dívida do Fundeb. Se deixar de recolher o INSS do Fundeb, todo o esforço que foi feito nas outras dívidas, elas serão anuladas. As certidões que a gente tanto necessita e que os municípios tanto buscam, elas teriam canceladas e se perde o valor, né? E a necessidade que o município tem de fazer convênios não faz com certidão negativa. A mesma coisa, você não recebe nenhum valor lá da prefeitura se você não tiver com suas certidões negativas tudo em dia. Qualquer fornecedor sabe disso, qualquer pessoa física que trabalha lá para a prefeitura, né, que presta serviço à prefeitura, ele só recebe se estiver com suas certidões negativas rigorosamente em dia. A mesma coisa é a prefeitura com relação aos órgãos governamentais. Então, nós tínhamos falado para o pessoal da PLB que iríamos ter o mesmo procedimento que a gente teve no mês passado, certo? A PLB nos informou, através de uma comissão que foi lá até a prefeitura, dizendo que se houvesse esse comportamento, que iriam ter a greve do mesmo jeito, certo? Nós mudamos o comportamento e entendemos que se a gente pagasse salários e pagasse o quinquênio, certo? A gente poderia passar esses valores para os professores e janeiro, fevereiro, março, a gente iria repor essa diferença. Certo? Isso foi conversado, foi dito que ia ser feito, porém, os professores não aceitaram essa posição e apenas disse, se virem para pagar. Como é que se vira? Certo? Não é nenhum termo adequado usar se vira, mas a gente disse não tem. E o que é que acontece? Não temos salários, realmente, não tem rendimento, não tem receita para pagar o salário de dezembro, não tem receita para pagar o salário de novembro integral e o 13º. Porque nós temos uma perspectiva de entrada de dinheiro de 1 milhão e 300 apenas. E a gente falta o pagamento de novembro, falta o pagamento de dezembro e falta o 13º. E o quanto à questão da paralisação? Como é que a administração pretende administrar toda a situação? Olha, a paralisação não é uma vontade nossa. A gente tem feito os esforços muito grandes para poder parar com a greve. Fizemos várias reuniões, apesar do pessoal da PLB dizer que a gente não negocia, não é verdade, porque tem 11 meses que a gente só negocia. Agora nós tivemos pelo menos umas 5 ou 6 reuniões após a greve, né? E mesmo assim a gente não consegue chegar a um acordo, porque foi tudo que nós propusemos, né? Não foi aceito pela PLB. A doutora Marilda, certo? Que é uma advogada extremamente competente, conceituadíssima na cidade, né? Responsável, chefe da OAB do município da Regional Jacobina, propôs que a gente fizesse, com a presidente da PLB, um TAC dentro disso que a gente estava se comprometendo a pagar. Ela simplesmente disse, eu não quero saber disso, eu quero que providencie o dinheiro do pagamento, certo? Como se nós fôssemos um devedor que estivesse dinheiro em caixa e estivesse se negando a pagar. Então, a greve depende agora da sensibilidade de cada professor. Nós, por exemplo, não entendemos porque o pessoal suplementar está ainda em greve. São 28 professores que estão ainda em greve, que estão com seu salário regularmente em dia, certo? E aí nós propusemos esse acordo com a PLB não aceitou, e essa semana ela cobrou o fato de ontem não ter sido feito o pagamento do pessoal de graduação. Aí eu pergunto, se não fez o acordo, a gente tinha que continuar pagando? Certo? Essas são discussões que têm que ser analisadas friamente.
Porque é impressionante, Cione. Eu estava morando em Salvador há 30 anos, certo? Convivendo no meio assim, de civilização interessante, e eu estou tendo um choque aqui quando eu chego na cidade, apesar das minhas vindas aqui constantemente, eu tenho um choque com essa cultura política que a gente está tendo aqui. Eu não entendo como é que você é um profissional competente, certo? Reconhecidamente, e o fato de você estar no serviço público, você perde a qualidade. As pessoas tentam desqualificar você, tentam desqualificar a sua formação, tentam desqualificar a sua família. Eu não consigo entender isso, não. Certo? Para mim, isso é falta de cultura política. Por quê? O pensamento político, a vontade política de cada um vai para um lado, vai para o outro, e é normal. Tem que acabar a eleição e tem que acabar a política. Aqui a política se divide até por bar. Os amigos deixam a gente de lado porque você, até certo ponto, você não acompanha. O secretário está afirmando que a política infiltrada nessas manifestações? Sim, a gente sabe que sim. A gente sabe que sim. É só política, porque, veja bem, é reconhecido por todo mundo, por todos os professores, que o plano é inviável há muito tempo. Certo? Todos os números apresentados para a PLB, está provado que o plano é inviável, certo? Com relação à questão dos garis, eu não entendo porque nós estamos na segunda reunião com o SINSP, do qual eu estou na coordenação da reunião do SINSP, porque o SINSP passou 2 anos desestruturado, desorganizado, você não tinha nem com quem conversar, pelo que eu sei. Eu estou desde março na prefeitura, certo? E aí foi feita uma visita, após a eleição do presidente, foi feita uma visita à prefeitura, e a gente disse que concorda que tem que resolver o problema do funcionalismo público do município, que realmente tem um salário defasado, é reconhecido por todo mundo, e a gente disse, vamos construir junto um novo plano, porque o plano não contempla, é muito arcaico. Por exemplo, quem se gradua, quem faz uma graduação na prefeitura, não tem nada, não recebe nada, porque o plano não contempla. E a legislação não permite que você dê um aumento a uma pessoa simplesmente pelo fato de ele ter se graduado. Isso tem que ser revisto, por exemplo, certo? No meio do plano de cargos e salário do regime único, está lá o pessoal de saúde, os professores estão contidos, os professores já têm um plano discutido há 2 anos que já não deu certo e que está contido no outro plano do SINSP e que precisa excluir isso, fazer um novo plano de cargo e salário, fazer um novo estatuto, certo? E a gente começa nas 2 negociações. O presidente do SINSP, me parece que é por pura falta de experiência, certo? Resolve decretar uma greve exatamente por questões materiais. Porque a periculosidade e insalubridade, nós estamos discutindo no novo plano, como é que vai ficar? Então, não caberia fazer uma greve em cima desse sítio. Aí você diz, porque não apresentou os uniformes. Os uniformes estão comprados há um bom tempo, só que é o seguinte, o que é que mudou nessa prefeitura? Serviço de qualidade ruim não entra mais lá, produto de qualidade não entra mais lá. A empresa entregou uma parte do uniforme e a outra não tinha qualidade para a gente receber. Nós devolvemos, certo? Que é o nosso papel hoje. Não é porque é da prefeitura que vai se vender qualquer material, porque o comerciante, em boa parte dele, ele acha que o fato de você vender para a prefeitura, você vende só porcaria, você vende uma caneta que não funciona, um papel que não funciona, e esse comportamento não tem mais dentro da prefeitura. Ok, Vera, eu gostaria muito de agradecer a você pela presença. Fica o espaço aberto para uma outra oportunidade. Boa noite, muito obrigado. Ok, muito obrigado a vocês, muito obrigado, Jean, muito obrigado, Cione, certo? Muito obrigado, Edelson, muito obrigado, Eric. E eu estou à disposição sempre que quiser para a gente falar sobre outras coisas. Eu sou um incentivador de vocês, assim, e não é pelo fato de Eric estar na equipe, não, é porque toda situação começa assim como vocês. Eu já fui assim de começar atividades do qual a gente tinha as condições mínimas de trabalho, né? Por isso que eu digo que vocês estão de parabéns com a iniciativa, tenha paciência, que tudo vai dar certo com isso aqui. Pioneirismo é assim, pioneirismo é muito difícil, mas eu sei que vocês vão muito longe, certo? Daqui a pouco aí vocês estão tomando conta do espaço, estando aí com 24 horas de internet, né? E a gente mandando notícias do Capim Grosso para o Brasil e para o mundo todo. Isso é o que eu fico torcendo. Ok, obrigado mais uma vez ao Vero pela participação, e a gente torce, a gente da Capim Grosso TV, torce de que as coisas possam realmente se resolver da melhor maneira possível, que possa haver também
um pouco de bom senso, tanto da parte da administração, quanto da parte das categorias, que são os garis e também o pessoal da educação. Volto ao estúdio A com você, JC. Obrigado, senhor Santos. Obrigado, Vero Marcos, por nos conceder essa entrevista. Obrigado também hoje a técnica conjunta de Adelson Oliveira e Eric Rios, e registrando a presença dele, que está sempre por aqui, apesar do seu dia destinado à participação só nas quintas-feiras, o Gevaldo Rosa também marcando presença. Obrigado pelo excelente Pronto Falando de hoje. A você, amigo e amiga internauta, o nosso boa noite. Nos encontramos amanhã, a partir das 20 horas, ao vivo, no nosso www.capigrostv.com, nosso site, ou a qualquer momento também no nosso arquivo de notícias. Daqui a pouco, inclusive, essa matéria, o programa de hoje, já está postado no YouTube e, consequentemente, no nosso site. A todos vocês, boa noite e até mais. Estamos apresentando CG Notícias.